Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunitária Nova Onda FM e internautas. Informo que está iniciado o nosso sistema eletrônico a inscrição para a palavra livre. Esta sessão está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua José Maria Sanches, 539, Centro, e que os horários de início das reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias da Câmara do Município de Martinópolis são às 19 horas e 20 horas, respectivamente, às segundas-feiras. Sendo assim, a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site e Facebook da Câmara, bem como pela Rádio Nova Onda 104,9 FM e ainda gravada em formato audiovisual, que será disponibilizada no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Peço ao senhor secretário que verifique a hora do início dos trabalhos e faça a chamada inicial dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar em nosso sistema eletrônico. Às 20 horas e 3 minutos. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Avalões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária de 25 de maio de 2026. Aproveitando a oportunidade, informo a todos que o site da Câmara está disponibilizando um formulário de participação popular no projeto da LDO 2027, referente ao projeto de lei ordinária número 15 de 2026, de autoria do Executivo. E para quem está assistindo pela internet, o formulário também pode ser acessado apontando a câmera do seu dispositivo para o código que está sendo exibido no canto inferior direito da sua tela, durante toda a transmissão desta sessão. Essa é uma oportunidade para qualquer cidadão colaborar com a iniciativa legislativa. As respostas podem ser enviadas até o dia 31 de maio e a audiência está marcada para 17 de junho, às 18 horas. Participe, a sua colaboração é muito importante para nós. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador João para que faça a leitura de um trecho bíblico. Tá ligado. Alô? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, boa noite. Vamos ler o Salmo 120. Deus guarda do seu povo. Para os montes levanta os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Sentemos. Primeira parte desta sessão, expediente e votação da ata. Ata da sessão anterior de 18 de maio de 2026. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa, consulto os vereadores se dispensam a leitura. Dispensada a leitura, concedo a palavra para quem quiser fazer o uso sobre a referida ata. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que forem contrários, se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. A ata da sessão ordinária de 18 de maio de 2026 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Solicito aos senhores vereadores que concluam a inscrição em nosso sistema eletrônico para a palavra livre.
Encerrada a inscrição para a palavra livre, informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para explicação pessoal. Expediente sem votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias não sujeitas à votação. Expediente sem votação. Indicação 151/2026 do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao prefeito para a operação tapa-buracos na Avenida Dr. Fábio Dalfabro, no cruzamento com a Rua Jambata, na Vila Alegrete. Indicação 152/2026 do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao prefeito para a operação tapa-buracos na Rua Frederico Ozanam, cruzamento com a Rua Honório Bevenuto, na Vila Alegrete. Indicação 153/2026 do vereador Gabriel Valões Santos ao prefeito para instalação de toldo na Estratégica de Saúde da Família José Cardoso Brochado, na Vila Alegrete. Indicação 154/2026 do vereador Rubens Minoro Hayashi ao prefeito para obras de aumento da extensão da Rua Arthur Galvão, Parque Oásis, com a devida implantação de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica. Indicação 155/2026 do vereador Rubens Minoro Hayashi ao prefeito para providenciar os trâmites necessários visando a determinação e o estabelecimento de uma nova área para o cemitério municipal. Indicação 156/2026 do vereador Ricardo Trombini ao prefeito para reiteração da indicação número 53/2025. Operação tapa-buracos na esquina da Rua Alberto Massoli, cruzamento com a Rua Alfredo Lopes, tendo em vista que foram alertados e o problema vem aumentando. Indicação 157/2026 do vereador Leandro da Silva Valentim ao prefeito para aquisição e a instalação de novos postes e pontos de iluminação pública na praça localizada na quadra 77 da Vila Alegrete, denominada Hélio Francisco Pereira. Ofício 303/2026 do prefeito responde ofício número 121, requerimentos 77 a 81. Ofício 305/2026 do prefeito responde ofício 161, indicações número 136 a 150. Requerimento de pesar número 103/2026, apresentado pelo vereador Gabriel Valões Santos e demais edis, pelo passamento de Odete Martins Gouveia, aos 79 anos, ocorrido no dia 20 de maio de 2026. Requerimento de pesar número 104/2026, apresentado pelo vereador Rubens Minoro Hayashi e demais edis, pelo passamento de Gilson dos Santos, aos 69 anos, ocorrido no dia 20 de maio de 2026. Requerimento de pesar número 105/2026, apresentado pelo vereador Rubens Minoro Hayashi e demais edis, pelo passamento de Cícero Antônio dos Santos, aos 72 anos, ocorrido no dia 16 de maio de 2026. Sem mais, senhor presidente. Expediente com votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que dependem de votação. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2026, de 15 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a alterar denominação da atual Rua 14 da cidade balneária, na represa Laranja Doce, para a Rua Ademir Francisco e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos dos artigos 7º, 14 da Lei Orgânica do Município e da Lei Ordinária 2633/09, autorizado a alteração, a dominação da rua atual 14 da cidade balneária na represa Laranja Doce, dando-lhe a nova denominação de Rua Ademir Francisco. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotações próprias de orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 15 de maio de 2026, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes. Projeto de Lei Ordinária 013/2026, de 15 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a alterar denominação da atual Rua 1
da Vila Alegrete, para a Rua Eugênio de Freitas Barbosa e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 7º, 14 da Lei Orgânica do Município e da Lei Ordinária 2633/09, autorizado a alterar a denominação da atual Rua 1, da Vila Alegrete, dando-lhe a nova denominação de Rua Eugênio de Freitas Barbosa. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotações próprias de orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 15 de maio de 2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim. Projeto de Lei Ordinária, número 18, de 21 de maio de 2026. Abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 112.404 e dispôs sobre alteração do projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Fica alterados os valores conforme artigo 2º desta lei, na Lei Municipal 3.523/2025, que dispôs sobre o Plano Plurianual, na Lei Municipal número 3.500/2025, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias, e na Lei Municipal número 3.524/2025, que dispôs sobre o orçamento anual do município, na importância de R$ 112.404. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento Programa Anual de 2026 do município de Martinópolis um crédito adicional especial, nos termos do artigo 42 e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17/3/1964, no valor de R$ 112.404. A dotações abaixo especificada. Artigo 3º. Os recursos para atender a abertura do crédito adicional especial, autorizado por esta lei, são oriundos da emenda parlamentar, de autoria do deputado estadual Lucas Bove. Serão provenientes do provável excesso de arrecadação em razão da tramitação da referida emenda para custeio de uniformes escolares, no valor de R$ 100.000, e anulação de dotação existente no orçamento no valor de R$ 12.404. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Martinópolis, 21 de maio de 2026. Valdeci Soares dos Santos Filho, prefeito. Requerimento 98/2026. De autoria do vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva, ao senhor prefeito, para que apresente informações sobre a veracidade e os fundamentos da suposta suspensão do pagamento dos adicionais de insalubridades aos servidores ocupantes do cargo de monitor de transporte escolar. Primeiro, o esclarecimento oficial sobre a veracidade das informações que circulam entre os servidores quanto à suposta suspensão do pagamento do adicional de insalubridades aos monitores do transporte escolar. Segundo, o envio de cópia integral do laudo técnico de insalubridade pretérito, o qual servia de esteio para a concessão do respectivo adicional aos cargos do transporte escolar até o período recente. Terceiro, o fornecimento de cópia integral do novo laudo técnico de insalubridade lavrado recentemente. Quarto, o encaminhamento de cópia de inteiro teor do processo administrativo ou expediente de comunicação interna que conferiu amparo e trâmite à determinação de suspensão do mencionado benefício aos referidos servidores. Quinto, a apresentação de cópia do ato formal, normativo ou executivo, tais como decreto, portaria ou despacho da lavra do chefe do executivo ou de secretário municipal, que tenha determinado de maneira expressa a cessação
do pagamento, bem como a apresentação dos fundamentos jurídicos substitutivos na hipótese de audiência de ato formalizado. Sexto, a discriminação detalhada acerca de eventuais alterações fáticas, melhorias ambientais ou modificações na sistemática de prestação laboral que tenham ocorrido nas funções e nos veículos de transporte, que pudesse justificar a descaracterização da condição insalubre outrora reconhecida. Requerimento 99/2026, de autoria do vereador José Ricardo de Lima ao senhor prefeito, para que apresente as informações acerca do laudo pericial de insalubridade de maio de 2026 e da anunciada suspensão do benefício aos monitores de transporte escolar. Primeiro, o fornecimento de detalhada justificativa técnica e jurídica que deu suporte à aparente quebra do princípio da isonomia laboral, consubstanciada na manutenção do pagamento do adicional aos monitores de transporte escolar. A sua exclusão para as monitoras, haja vista que ambos coabitam o mesmo ambiente fechado, cumprem rigorosamente os mesmos itinerários e submetem à mesma jornada de exposição. Segundo, a manifestação administrativa sobre a aparente desconsideração do fator de vulnerabilidade ocupacional das monitoras de ônibus, visto que, ao contrário das monitoras que exercem o mister assentados e protegidos por cinto de segurança, as monitoras exercem suas funções predominantemente de pé e em constante deslocamento nos corredores do veículo para a contenção e guarda dos discentes, potencializando riscos ergonômicos e sinistros. Terceiro, o esclarecimento circunstanciado acerca da metodologia amostral do referido laudo, explicando-se de fato os testes periciais, a avaliação de apenas 3 servidoras e se limitaram a veículo do tipo micro-ônibus novos, dotados de isolamento e ar-condicionados. Quarto, apresentação das razões técnicas para exclusão na amostragem pericial da realização operacional de cerca de 70% da frota escolar municipal, sabidamente composta por veículos antigos de motorização dianteira, com elevado ruídos, desprovido de refrigeração e de cinto de segurança para o monitor. Quinto, se o laudo restou silente ou omisso em relação à medição e enquadramento de calor extremo, temperaturas internas elevadas nos veículos velhos, vibrações estruturais contínuas, umidade proveniente de infiltrações pluviais por deficiência de manutenção e principalmente agentes biológicos decorrentes do contato direto inevitável com alunos portadores de patologia e higienização de fluidos corpóreos, com sangue e vômitos, realizada por tais profissionais. Sexto, a declaração sobre a viabilidade de a administração municipal promover a imediata suspensão dos efeitos práticos do mencionado laudo pericial de maio de 2026 e ato contínuo determinar a realização de uma nova e abrangente verificação pericial técnica da insalubridade, preferencialmente conduzida por autoria terceirizada ou acompanhada de perto por comissão de representantes dos servidores. Requerimento número 100/2026, de autoria do vereador Ricardo Trombini ao senhor prefeito, para que apresente as seguintes informações sobre a realização dos serviços de roçagem no distrito de Teçendá. Primeiro, se o serviço de roçagem anteriormente realizado no distrito do Teçendá era executado por empresa terceirizada. Em caso positivo, informar qual empresa prestava o serviço e o período do contrato. Segundo, se houve encerramento do contrato anterior vigente. Qual o motivo da não renovação ou não realização de novo processo de contratação até o momento. Terceiro, como será realizada, a partir de agora, a manutenção de roçagem das áreas públicas do distrito de Teçendá. Quarto, se a prefeitura pretende executar os serviços com equipe própria ou há previsão de nova contratação terceirizada. Quinto, se existe cronograma definido para a continuidade dos serviços de limpezas e roçagem no distrito. Em caso positivo, encaminhar cópia do planejamento.
Requerimento 101/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao senhor prefeito, para que apresente informações sobre a manutenção da base da Polícia Militar no distrito de Guaxos, Vila Escócia. Primeiro, quais medidas estão sendo tomadas pela administração municipal para garantir a manutenção da base da Polícia Militar no local? Segundo, se houve alguma comunicação oficial por parte do governo do estado ou da Polícia Militar sobre possível desativação ou alteração no funcionamento da base. Terceiro, se existe diálogo em andamento entre a Prefeitura Municipal e o comando da Polícia Militar, visando assegurar a continuidade dos serviços prestados no distrito. Quarto, se a administração municipal pretende oferecer apoio estrutural, operacional ou institucional para a manutenção da base no local. Quinto, quais ações estão sendo planejadas para garantir a segurança da população do distrito de Vila Escócia e região próximas? Requerimento 102/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao senhor prefeito, para que apresente informações acerca da retirada de terras realizadas nas proximidades do muro de arrimo, localizado na rua Emílio Falkenbach, próximo ao número 897, no bairro Parque Oásis. Primeiro, qual é o motivo da retirada de terras realizadas nas proximidades do muro de arrimo localizado na rua Emílio Falkenbach? Segundo, se a retirada de terras foi realizada pela Prefeitura Municipal ou por empresa terceirizada, informar o responsável pelo serviço. Terceiro, se existe laudo técnico, estudo ou autorização para a realização da retirada de terras no referido local. Quarto, se há previsão para fechamento, aterramento ou recuperação do buraco aberto após a retirada das terras. Caso positivo, informar o prazo previsto para a execução. Quinto, se a Secretaria de Serviços Urbanos possui algum planejamento de melhorias, drenagem ou contenção de águas pluviais para atender os moradores daquela localidade. Sexto, se a Prefeitura realizou vistoria técnica para verificar possíveis riscos estruturais no muro de arrimo e nas residências próximas. Sétimo, se existe risco de erosão, deslizamento ou comprometimento do muro de arrimo em períodos de fortes chuvas. Oitavo, quais medidas emergenciais poderão ser adotadas para garantir maior segurança e tranquilidade aos moradores da região. Nono, se existe possibilidade de implantação de canaletas, galerias pluviais, contenção ou demais melhorias para evitar o acúmulo e a descida excessiva de água no local. Moção de aplauso e reconhecimento número 13 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Considerando o efetivo do Corpo de Bombeiro de Martinópolis, composto por Cabo PM Rosilton Soares Pereira, Subtenente PM Christian Luiz Trombini Montalvani, Segundo Sargento PM Gabriel Toledo de Andrade de Oliveira, Cabo PM Jefferson Cassiane Tardim, Cabo PM Fábio Acúrcio Neto, Cabo PM Adelino Robles Júnior, Cabo PM Edinaldo de Souza Santos, Soldado PM Lucas Volpe, Cabo PM Leandro Aparecido da Cruz, BPM Denis Braga Pereira, BPM Gabriel Goulart Dolovete, BPM Carlos Eduardo Vieira, Cabo PM Márcio Adriano Fernandes, BPM Antônio Carlos Previato Bazo, Cabo PM Guilherme Freire, Soldado PM Guilherme Henrique Martinez, Cabo PM Vitor Hugo Nunes Brito, BPM Alessandro Cassiano Pereira e Cabo PM Sidônio Freire. Desempenham um papel fundamental e estratégico na proteção de vida, no meio ambiente e no patrimônio, sendo uma instituição marcada pela excelência, operação e dedicação contínua à nossa população. Considerando que o Corpo de Bombeiro possui uma sólida base de atuação caracterizada pela prontidão interrupta nas 24 horas do dia, o que demonstra a sua ampla visão sobre a prevenção da integridade física humana
e bem-estar social de nossa comunidade. Considerando que a corporação atua com maestria em uma vasta gama de ocorrências de alta complexidade, incluindo o combate a incêndios urbanos e rurais, o salvamento aquático e altura, além do atendimento pré-hospitalar, prestando socorro imediato com técnicas e sensibilidade. Considerando que o aprimoramento técnico e tático de seus integrantes não se limita aos procedimentos de rotina, destacando-se pela constante especialização em técnicas modernas de resgate, atendimento às múltiplas vítimas e gerenciamento de crises, evidenciando o profundo compromisso com a sobrevida dos pacientes mais vulneráveis. Considerando que a atuação preventiva da corporação, por meio de vistorias técnicas, palestras educacionais e treinamentos de brigada, aliada ao heroísmo demonstrando nas ruas do dia a dia, ilustra o constante empenho de todo o efetivo em mitigar risco e garantir a segurança coletiva de nível nacional e regional. Por essas razões, a presente moção de aplauso e reconhecimento a todo o efetivo do Corpo de Bombeiro de Martinópolis, por sua brilhante atuação no atendimento de ocorrências do nosso município, por sua dedicação inconstitucional à proteção da vida e por seu incansável compromisso com o salvamento e a segurança pública, honrando a história e o povo de nossa região. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 21 de maio de 2026, de autoria do vereador Gabriel Avalões Santos. Sem mais, senhor presidente. Encaminho para a ordem do dia desta sessão as seguintes matérias. Requerimentos número 98 a 102, moção número 13 de 2026. Justificativa de requerimentos com pedido de informações. Concedo tempo de 5 minutos ao vereador Pedro, autor do requerimento 98, para justificá-lo. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio que nos assiste através das redes sociais, uma boa noite a todos. Senhor presidente, esse requerimento 98, eu fui procurado por vários funcionários ali no departamento de transporte, no caso os monitores escolares, no qual foi repassado para eles, via mensagem, que após esse mês de maio, será cortado a insalubridade desses servidores, no qual eu tentei entrar em contato para saber qual o motivo desse corte, e foi orientado que, através de novos laudos de uma empresa junto com o técnico de segurança, não foi comprovado que os monitores teriam direito à insalubridade. Pois bem, o que mais me deixa indignado é que o mesmo local de serviço do motorista e do monitor é as mesmas linhas, os mesmos veículos e as mesmas rotas. Qual a diferença do motorista e do monitor em termos de insalubridade? O monitor fica em pé, o monitor tem o deslocamento dentro do ônibus, onde pode ter uma freada brusca, tem as crianças que acontecem situações dentro da condução. O que melhorou de antes para agora? Chegaram veículos novos que comprovem que não tem direito à insalubridade? As estradas rurais foram arrumadas a ponto de ter essa perca da insalubridade a esses servidores? Então, assim, esse requerimento, peço que os nobres vereadores aprovam, porque por ser e fui diretor desse departamento por vários anos, eu sei da dificuldade que eles conquistaram essa insalubridade, e eu quero saber de fato quais são os argumentos hoje técnicos que eles estão perdendo esse benefício deles. Então é isso, senhor presidente, é mais esse requerimento. Vou aguardar aqui as informações para que possamos tomar as decisões necessárias. Boa noite a todos. Concedo tempo de 5 minutos ao vereador José Ricardo, autor do requerimento 99, para justificá-lo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e pela Rádio Nova Onda FM. Senhor presidente, esse requerimento complementa
o requerimento 98 do nobre vereador Pedro, que também fui solicitado pelos monitores de transporte escolar. Aqui eu fiz uma pontuação de 6 questionamentos, também pedindo esclarecimentos dessa suspensão dessa insalubridade a partir agora do mês de maio. São os mesmos critérios que foram narrados pelo vereador Pedro, com relação a que os monitores eles permanecem em pé, eles estão ali atuando diretamente com as crianças. Muitas vezes as crianças podem passar mal, aí quem está atendendo, quem está socorrendo diretamente são os monitores. Então, nesses requerimentos, a gente quer saber realmente em quais ônibus também foram verificados, que tipo de veículo foi feita essa verificação. Porque pelo que me consta aqui, e eu gostaria de ter essas informações, foram realizadas em veículos novos, nos veículos mais novos. Mas a frota da nossa cidade não é composta, na sua maioria, de veículos novos. E também com apenas 3 servidoras. Mas não tem só 3 monitoras. Então precisa saber realmente essas informações e nós aguardamos. Eu espero que os nobres vereadores acompanhem conosco esse requerimento. Muito obrigado. Concedo o tempo de 5 minutos ao vereador Ricardo Trombini, autor do requerimento 100, para justificá-lo. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, através do canal Nova Onda FM 104,9, uma boa noite a todos. Senhor presidente, nós estamos aqui fazendo essa solicitação, por quem visita no distrito do Tecendá, as pessoas têm reclamado da demora, como em outros locais da nossa cidade, isso é algo que vem sendo comum nos últimos anos, da demora para roçagem, de limpeza de locais públicos. E eles reclamam que até pouco existia uma empresa terceirizada, a qual estava atendendo satisfatoriamente a população, e que esse contrato teria sido encerrado e nenhuma outra empresa, outra pessoa foi contratada para realizar esse serviço. Ficou a cargo da própria prefeitura por enquanto, o que tem deixado também a desejar aquela população. Nós temos visto aí várias vezes vídeos das pessoas, inclusive ali no campo de futebol, que a prefeitura acaba não dando atenção, nas praças lá do Tecendá, nós tivemos lá, não é diferente de vários locais aqui do nosso município, a qual a prefeitura não consegue montar um cronograma de fato. Isso não é uma briga de hoje, é uma briga já aí de 2, 3 legislaturas que nós estamos aí, dessa falta de cronograma, a falta de competência para fazer essa gestão, ou falta de mão de obra, ou enfim. Nós vamos aqui solicitar para que a prefeitura ela fale de fato o que ela tem proposto para o pessoal do Tecendá, para o povo Tecendá, que também anseia aí por melhoria na situação da limpeza pública, principalmente na roçagem. Obrigado, senhor presidente. Concedo o tempo de 10 minutos, 5 por requerimento, ao vereador Alessandro, autor dos requerimentos 101 e 102, para justificá-los. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio Nova Onda FM e internautas. Senhor presidente, o requerimento que eu estou aqui em mãos é o requerimento 101, ao qual um morador da Vila Escócia, também comerciante, me relatou que está difícil a falta de segurança no local da Vila Escócia. A falta de policiamento não é nada fácil para os moradores daquela localidade. Por um motivo ou outro, foi tirada uma base policial
da nossa Vila Escócia, distrito de Guaxos. E a gente pede ao poder público que dê um olhar especial para os moradores da Vila Escócias, do distrito de Guaxos, porque hoje a segurança pública é tudo. E por se contar com o bairro, um distrito, numa quilometragem um pouco distante daqui, a gente cobra os anseios dessa população. É só no momento para esse requerimento, senhor presidente. Agora eu vou na próxima. O requerimento que eu estou aqui também em mãos é o requerimento 102. Ele versa de uma atenção especial ali no bairro Parque Oásis, referente à rua Emílio Falkenbach, próximo à matinha do bairro de Anagai, ao qual uma moradora reclamou para mim que por um motivo ou outro o maquinário adentrou beirando o muro de arrimo da sua residência, causou um buraco profundo e até agora não foi tampado. Em dia de chuvas, esse buraco acumula água, adentrando em seu terreno, chegando próximo da sua residência. E ela pergunta para mim: vereador Alessandro, e se prejudicar os meus móveis, se minha casa vir a cair, quem que vai arcar com a responsabilidade? Então eu estou mandando esse requerimento, peço que o poder público dê atenção especial para esses moradores dessa localidade. E a gente cobra por melhorias, né? Porque fazer um buraco e deixar aberto, a céu aberto, não é fácil. É só, senhor presidente. Recebimento de ofício e resposta. Conceda a palavra pelo tempo de 5 minutos ao vereador Leandro Valentim, autor do requerimento número 69 de 2026, tendo em vista o recebimento do ofício e resposta número 278, protocolo 486 de 2026, referente a transporte universitário. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ao público presente. Senhor presidente, estamos analisando melhor a matéria aqui, tendo em vista que o projeto já se encontra aqui nessa Casa de Leis. Obrigado. Conceda a palavra pelo tempo de 5 minutos ao vereador João Oliveira, autor do requerimento número 70 de 2026, tendo em vista o recebimento do ofício resposta número 278, protocolo número 486 de 2026, referente ao esgotamento sanitário do município. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio. Senhor presidente, esse requerimento foi feito aqui para a gente ter uma noção da rede de esgotamento sanitário do município, né? Em resposta aqui, o responsável pela pasta mandou algumas informações aqui que eu dei uma olhada e gostaria de passar para os munícipes. Ele explicou aqui que, em relação a planejamento, ele esclarece que a administração municipal possui diretrizes voltadas à modernização da rede, com substituição gradativa das estruturas antigas por materiais mais adequados e resistentes. Contudo, a efetiva execução dessas melhorias encontra-se condicionada à disponibilidade de dotação orçamentária. Atualmente, o departamento enfrenta significativa limitação financeira em razão do cumprimento de obrigações judiciais em andamento, especialmente aquelas relacionadas à implantação da rede coletora de esgoto no balneário e no loteamento UCAM, que impacta diretamente a capacidade de ampliação dos investimentos. Tá, tudo bem, dotação. Mas eu não estou vendo nenhuma obra está sendo realizada lá no UCAM, lá no Trevo, e na represa a dotação já era existente de 2024. Então ela está sendo realizada agora. Então é a dotação que já existia, de 25, desculpa. Então, em relação a isso, não entendi. Se existia alguma medida emergencial, ele respondeu aqui: o departamento atua de forma contínua na execução de reparos nos pontos de rompimento, realizando sempre que possível a substituição das manilhas danificadas por tubulação mais moderna. Atualmente predominante corretivo, não existe um preventivo, não se tem um estudo para prevenir o que isso aconteça.
Aqui também ele fala do direcionamento inadequado das águas pluviais para o sistema de esgotamento sanitário por parte de alguns munícipes. Pois bem, se sabe que seja realizada uma vistoria nas residências para ali retirar as águas que estão indo, as da chuva que estão indo para o esgoto. Realmente isso é um problema que acontece no nosso município. Mas isso aí tem solução. Que seja feita a vistoria, aí que seja feita a vistoria para que essa água não seja mais direcionada ao esgoto. Manutenção preventiva informa que também atualmente o Departamento de Água e Esgoto enfrenta atualmente deficiência em seu quadro de servidores, o que limita a execução de ações preventivas de forma contínua. Então, se o quadro está deficitário, também que se encontre aí alguma solução para esse questionamento. Ainda continua. Adicionalmente, reconhece a necessidade de contratação de estudo técnico especializado, sendo um voltado à avaliação estrutural da rede e outro destinado à identificação de ligações irregulares. Então, faça-se o planejamento para que seja feito isso aí. O problema é que aqui só se fala, né? Fala que tem que fazer um estudo, fala que tem que fazer ações, mas aí não existe mais déficit no Departamento de Água, que a gente sabe, e nada vem sendo feito. Por fim, ele fala aqui ainda, cumpre-se destacar que a capacidade de investimento do departamento encontra-se comprometida em razão do elevado índice de inadimplência e da baixa arrecadação. Discordo plenamente, porque a taxa foi reajustada e não existe inadimplência, porque hoje, a partir de 3 faturas, a água é cortada. Então, não entendo. São desculpas aqui que são feitas, mostrando realmente a falta de planejamento, a falta de organização no departamento. Então, eu vou conversar aqui com o responsável para que o departamento possa traçar um rumo, talvez em conjunto aí com o que a gente tem, e traçar um rumo para que ações efetivas... Só mais um minuto, senhor presidente. Ações efetivas sejam realizadas com base nisso que foi relatado aqui, e que realmente aqui a gente saber o que realmente eu discordo dessa parte aqui da inadimplência e da baixa arrecadação. É o que tinha para a noite. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão de pareceres de comissões não há. Palavra livre. Conceda a palavra aos inscritos nessa sessão. Vereador Xande da Saúde. Senhor presidente, nós vereadores, público presente, uma boa semana a todos que estão pelas redes sociais. Bom, mais uma semana de trabalho, continuaremos aí a nossa luta. Hoje estive lá no gabinete do nosso deputado federal, Fernando Marangoni. Quero agradecer aqui sempre o Lucas Raro, nosso assessor lá, chefe de assessoria de todos, né, os vereadores que estão aqui presentes. Sempre atendendo a gente com todo carinho, abraçando com nós, atendendo as nossas solicitações. E nessa solicitação, estive em São Paulo sexta-feira, visitando a feira hospitalar, e estive lá, conhecendo o consultório oftalmológico móvel, aqui pra gente, que na verdade é um sonho que podemos ser realizados futuramente, junto com esse deputado, para trazer aqui para a nossa região. Ele não seria um consultório para o nosso município, porque ele prega... Esse atendimento amplo, que atende, na verdade, a nossa população e região. Como nós começamos com os vereadores aqui, em 2024, até eu quero agradecer aqui hoje a presença do Marcelo. Marcelo, ele era o diretor de educação do município. A primeira pessoa que eu levei o projeto foi para o Marcelo, professor. Foi para o Marcelo. Nós iniciamos junto lá, sobre o projeto, falamos sobre o projeto, ele sobre ideias, e o Marcelo
né, Marcelo? Abraçou a causa lá. E era um sonho você, Marcelo, ter junto com a gente a entrega do primeiro óculos. Mas a política, ela tem um lado complicado. Isso é a política, né? Mas deu sucesso, Marcelo. Você sabe, você tem acompanhado o trabalho aí. As crianças foram beneficiadas. Hoje, que é o mais importante, né? É como nós passaremos aqui depois como vereador. Se outros vereadores continuarem os projetos, tomara que continue. E tomara que venha também os executivos aí que realmente dê iniciativa e trabalhe para esse lado social, para esse lado de saúde, que é o mais importante hoje, que as pessoas sem saúde não somos nada, ninguém faz nada. Você pode ter milhões, você pode ter o que for, mas você não tem saúde, você não consegue fazer nada, você não consegue desfrutar do seu dinheiro, de nada. Bom, eu estive lá em São Paulo, fui atrás dos valores dessa van, professor. 680 mil reais. Já estou vendo aqui, já levei uma indicação ao deputado federal Fernando Marangoni. Já entreguei em mãos hoje, vamos entregar de novo, junto com os vereadores aqui dessa casa, que apoiam o deputado. Esse valor, e quem sabe, será comprado essa van para atender a nossa região. E como que seria essa van vindo para cá, Minoro? Essa van ela tem que vir para cá através de um consórcio, tá? Então a gente não é ir lá comprar um veículo, Marcelo. Tem que saber destinar o dinheiro, tem que saber como é que vai ser utilizado o dinheiro e tem que saber como é que vai ser utilizado o consultório móvel. Ele vai ser utilizado pelo atendimento via consórcio. E nós vamos destinar o consórcio CIVAP. Esse consórcio ele pode pegar vários municípios também. Então, ele pode atender todos os municípios que abrangem ao consórcio. Já fizemos toda a documentação, estamos encaminhando aqui. E tenho certeza que isso vai beneficiar não só as crianças e também as pessoas. As pessoas que precisam de um oftalmo, de um óculos, vai ser beneficiada. Todas essas pessoas necessitam realmente aí de uma visão. E lembrando agora, Marcelo, professor, que o senhor tem prova hoje na sua sala de aula, crianças que receberam óculos, Marcelo, estão desenvolvendo um estudo melhor hoje. Eu tenho certeza disso. E nós estamos pedindo agora a nova diretora de educação, a secretaria, essas crianças que receberam óculos, que estavam tendo problemas, esses problemas lá, que tinha déficit de atenção, esses déficits de atenção, vamos lá, até como pré-diagnóstico, como autista, não sei, que era pré-diagnosticado até chegar um atendimento neuropsiquiatra, se colocaram o óculos, como que elas estão hoje? Qual é o comportamento delas hoje? Porque tem que prestar atenção também na doença ocular, gente. Se você não enxerga, você não consegue ler. Se você não sabe ler, você não sabe escrever, professor. É mentira? Então, se você está enxergando com óculos, você volta a sua vida. Você consegue escrever, você consegue ter vida. Então temos que prestar atenção. Por isso que eu falei o foco no olhar, Marcelo. É atender essas crianças com necessidade. E tá aí a alegria. Tá aí a alegria, Isaías, que está fazendo um trabalho, está sendo feito junto com os vereadores aqui. Tá? Hoje até o Alessandro participa hoje, o Alzair, Minoro, Gabriel, Pedro, Biscuit, Alemão, né? É isso aqui. Juntando os vereadores, juntando um trabalho junto com esses vereadores. Hoje é um montante que atende atende as crianças e vamos atender. E eu falo para os vereadores, nós temos que se unir, fazer uma matéria, porque esse projeto é maravilhoso. Todos nós aí que estamos ajudando, todos nós temos que se unir e fazer uma matéria, professor. E mostrar o trabalho que está sendo feito aqui nessa cidade. Concorda comigo? Com todas essas dificuldades, Minoro, com todos esses problemas que estão acontecendo, que vem de anos, de décadas aí, nós temos que fazer algo diferente, as coisas acontecerem. É igual as cirurgias, Marcelo. 1.100 pacientes já operados em Martinópolis. É mais de 1.000 pacientes saídos da fila do SUS, pô, Isaías. E aí? Não é trabalho? Não é trabalho isso? É que acabou de o promotor falar com a gente aqui hoje. Quem executa o dinheiro público é o promotor, é o executivo. Mas nós estamos levando o dinheiro público para uma instituição de saúde, para a saúde destinar às pessoas do município. Tá certo? Então nós temos responsabilidade com o dinheiro público. Nós fiscalizamos nossos projetos mesmo aqui nessa Casa de Leis. Tá certo? Para não ter desvio de nada.
para não ter conversa fiada de nada. E tá aí os trabalhos sim, os trabalhos sérios, com compromisso com o povo. Nós temos compromisso com o nosso município sim, tá certo? Independente das falas ou não, nós não agradamos todo mundo. Não tem como se agradar todo mundo. E principalmente na política. Isso é normal. Mas o trabalho tem que ser feito e realizado. É você mostrar. Perdão. Nós temos que mostrar para o povo que nós estamos fazendo sim. É o dinheiro público. Porque quando o deputado fala assim, eu mandei R$1 milhão, ninguém. Igual eu pedi para o deputado, isso não é dinheiro do deputado. Ele vai destinar uma verba federal, que é o dinheiro público para a compra de um veículo para atender a população. É igual o vereador. Foi nós que destinamos dinheiro do nosso bolso? Não, é dinheiro público. É dinheiro aqui do nosso município que nós destinamos. E quando você destina, professor, para algo que faça diferença, tem um impacto diferente. Tem um impacto diferente o dinheiro público, sim. É você fazer as coisas. E que eu sempre falei, eu não quero fazer sozinho. Os vereadores que estão juntos aqui nos projetos, todos estão trabalhando, todos estão destinando dinheiro, sim, para a saúde. E todos estão juntos. Jamais eu conseguiria fazer sozinho. Seria egoísta da minha parte de falar que eu fiz. Não. Vamos trabalhar junto com esses vereadores aqui, que tem um olhar para a saúde, para a educação, para o social. Minoro hoje tem abraçado a causa dos autistas também, que é importantíssima aqui no nosso município, e os problemas que está tendo na região hoje, Minoro. Dificilmente você encontra fonoaudióloga hoje pelo SUS. Todo mundo quer abrir um consultório. Neuropediatra. Então, nós temos esse problema. Nós temos que também ter um olhar lá na frente. Os municípios que vão aderir a isso. As famílias que têm dificuldade de chegar no atendimento especializado. E nós aqui temos que fazer a nossa parte, sim, nosso trabalho, que reflita na vida dessas pessoas aqui do nosso município, que reflita no dia a dia. Porque só quem passa por um problema de saúde sabe o que é isso. E eu volto a dizer agora, então eu falo ao presidente, vamos apertar o prefeito para falar do dinheiro que o senhor encaminhou dessa Casa de Leis para o atendimento da doença renal crônica dos pacientes. Temos pacientes de 5 meses hoje numa fila dentro do hospital esperando uma cadeira, Isaías, de hemodiálise. Internado porque não tem uma cadeira de hemodiálise. Então, vamos chegar ao governador do estado, vamos fortalecer a Câmara Municipal, vamos levar os nossos deputados a essas deficiências, gente. Porque se a gente não fizer isso, eles não estão sabendo. E o dinheiro tem sim, são milhões de reais dentro de verba pública para os hospitais públicos aqui da nossa região. Tem sim, é só chegar na fonte, é só apertar a ferida certa que nós vamos conseguir alcançar esse objetivo, que é atender o nosso povo e dar resposta de verdade. Porque falar para uma pessoa que eu não consigo fazer é fácil. Vai atrás e resolva. Vamos resolver sim, fortalecendo a vida pública e as políticas públicas de verdade. Muito obrigado. Vereador Pedro Henrique. Senhor presidente, mais uma vez aqui, boa noite a todos. Quero agradecer a Deus primeiramente pela a viagem que nós tivemos semana passada para Brasília, no qual eu, vereador Alemão, vereador Biscuit, participamos junto com o deputado Fernando Marangoni de uma reunião com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, no qual tivemos a oportunidade de apresentar para ele e mostrar a nossa represa Laranja Doce, nosso balneário, e também falar a demanda que hoje se encontra, a situação da nossa represa em relação a assoreamento. Ele ficou impressionado com o potencial do nosso balneário, da nossa cidade, né, balneária, represa Laranja Doce, e nos solicitou, nos orientou a levar um ofício ao Ministério do Turismo sobre a situação do município. Então nos deu ali já
abriu as portas do Ministério ali para a gente, no qual iremos fazer essa demanda, levaremos o projeto que já está feito pelo administrativo e vamos apresentar para ver com que possamos ajudar a nossa cidade através dessa demanda muito importante que é a nossa represa. Então, do mais, quero agradecer a todos aqui presentes, uma semana abençoada e muito obrigado. Boa noite a todos. Vereador José Ricardo. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, nobres vereadores, público aqui presente e todos que nos acompanham. Eu quero dizer, senhor presidente, que nessa noite que os munícipes ali do Jardim Bela Vista, mais uma vez, vem pedindo socorro, vem pedindo ajuda, e dessa vez é para a poda das árvores que já estão ali na beira da linha férrea. Os galhos estão atravessando a rua e estão baixando os fios da internet. Já ocorreu o arrebento de fios, porque eles estão numa altura baixa, e ali tem o tráfego dos caminhões, e tem causado muito transtorno para a população. O pedido foi encaminhado a mim, e eu encaminhei para o secretário de Infraestrutura. Eu espero que ele atenda esse simples pedido, que para nós parece ser muito simples, mas para os moradores fará uma diferença grande, uma diferença positiva para aquela população. Com relação aos buracos da cidade, eu quero destacar aqui uma moradora que me procurou, dizendo que para ela retirar o veículo da garagem da casa dela, ela já gastou 20 telhas. Geralmente a gente guarda algumas telhas de reserva para substituir quando acontece um vendaval, alguma coisa, uma chuva mais forte. Ela tem utilizado essas telhas reservas para cobrir os buracos que estão bem na garagem da casa dela. Isso é uma vergonha para uma cidade do nosso porte. Uma cidade onde se tem secretário de infraestrutura, onde se tem diretores que podem percorrer a cidade, os bairros, e ali verificar quais são os locais que precisam ser realizados esse trabalho de tapa-buracos. Então eu peço gentilmente que seja feito o trabalho numa situação tão deplorável que são essas inúmeras crateras do nosso município. É uma vergonha, eu repito e falo isso mais uma vez. Não somente as vias públicas estão numa situação deplorável, mas agora eu vou pedir para o Robinho apresentar algumas estradas rurais. A estrada rural que vai aparecer na tela, você vai poder acompanhar, logicamente é um problema que a chuva... são 4 fotos, você pode passar simultaneamente, por favor, Robinho. E, logicamente, teve a chuva, porém, a população que dá acesso à fazenda Manduvi, eles precisam transitar. Então, eles enviam para nós. Não fui eu que fui lá tirar essa foto. Não foi o professor Zé Ricardo que foi lá com o meu carro. Não, nada disso. Olha essa situação. É que essa foto, eu olhando do meu celular, olhando da tela, a gente tem uma impressão, do celular tem outra. É completamente intransitável. Não dá para passar. Então, o que a população pede
A população pede uma solução para isso. A gente sabe, muito obrigado, Robinho. A população que mora ali, ela sabe que todo ano tem chuva, mas ela pede que seja feito um trabalho, um reparo ali. Então eu peço mais uma vez também que seja feito um planejamento, né? Eu sou professor, a gente já sabe, a gente já está ensaiando na escola, escolhendo as músicas da festa junina. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe quando tem o dia das mães, depois tem festa junina, depois tem o dia dos pais. Por que não faz um planejamento? Tem o mês de chuva, tem o mês disso, tem o mês daquilo. Como que uma cidade do nosso porte não vai para frente? Ah, precisa de dinheiro, mas se tem a máquina, não precisa de dinheiro. Se tem o funcionário, não vai precisar, porque já tem o funcionário. Então, o que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem em Martinópolis? Será que é falta de vontade? Será que é para a gente falar aqui na tribuna? Eu gostaria de chegar aqui e só apresentar os projetos. Só isso. Não gostaria de chegar aqui e ficar apresentando o defeito da cidade. Mas tem. E se tem, a gente tem que apresentar e esperar que as coisas aconteçam. Eu quero também aproveitar esse momento e fazer aqui um agradecimento que eu acho que nenhum vereador se atentou a fazer até agora, mas eu quero agradecer. A gente sabe que foi cortado o ônibus dos estudantes, né? A prefeitura cortou, o prefeito, enfim, cortou. Eu quero agradecer às empresas que se organizaram para atender os estudantes. Embora, logicamente, está sendo pago, mas a gente sabe que as empresas, elas investiram também. Elas se organizaram. E quando você vê um empresário que ele investe no município, ele acredita. Então eu quero agradecer aqui. E espero que futuramente, em pouco tempo, né, futuramente, esses ônibus que os alunos estão pagando, que eles possam utilizar esses ônibus, mas que a prefeitura possa estar fornecendo o subsídio para eles, nesses mesmos ônibus, com esses empresários que fizeram investimentos, que estão ajudando, de certa forma, os nossos queridos estudantes. Então, que venham dias melhores, que os nossos estudantes possam utilizar o transporte gratuito, de forma que esse transporte, eles possam realizar os sonhos e conquistar, né, a sua faculdade tão sonhada, o seu curso técnico. Então fica aqui registrado o meu agradecimento a essas empresas. Boa noite, muito obrigado. Vereador João Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, mais uma vez, internautas, ouvintes da rádio, mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, quero iniciar aqui só voltando um pouquinho lá no requerimento, na resposta, que às vezes o tempo não é suficiente para a gente fechar o pensamento. Então, o que ficou claro ali é que precisa realmente um estudo técnico, né, para avaliar a situação estrutural da rede de coletora de esgoto e para identificar as ligações irregulares, né, de águas pluviais no sistema de esgoto. Porém, o que eu volto a dizer, a gente tem pressa nessas ações para que o planejamento seja feito um planejamento efetivo de, se for necessário mesmo, a contratação de empresas para fazer esse tipo de serviço,
Porque a prevenção, o serviço preventivo, ele é muito mais barato do que o serviço corretivo. Então, para que seja feito imediatamente, aí, a gente sabe que agora praticamente a água não tem déficit, como eu já falei, mas que seja feito o planejamento para o sistema, para fazer um estudo para se faça corretivo, que ele é muito mais barato. Preventivo, desculpa, que ele é muito mais barato do que o corretivo. Depois que o sistema está em colapso, aí já fica muito mais caro para se arrumar. Também mandar um abraço aí para o Renato da Roçage e para o Luiz Vasconcelos, que atenderam alguns pedidos desse vereador, feitos diretamente a eles. Agradeço aí desde já a prestatividade. Alguns munícipes procuram a gente, às vezes a gente não faz indicação, a gente fala direto com o diretor, o responsável, e eles acabam fazendo o serviço para a gente. Um abraço também para o Beto Alcântara, lá do Tecendá, me mandou aí, Beto, eu vou fazer a indicação para a semana que vem, uma rua lá que está com bastante galho, tampando as luzes, algumas luzes que estão acesas, né, porque tem algumas apagadas, então para a gente tentar corrigir isso aí. Também o Trombini falou aqui sobre a roçagem lá, existia realmente um serviço lá terceirizado, que o contrato foi rescindido e até o momento ainda não foi feito um novo contrato. Está aqui presente também o ex-diretor Marcelo, foi diretor da Educação, um abraço para ele, Marquinhos Xavier também está aqui, diversas pessoas aqui. E eu quero mandar um abraço especial também aqui para o André Crepaldi Filho, que está aqui também presente. Eu estive lá hoje em uma reuniãozinha com ele, onde a gente já tratou de algumas demandas aí dos conjuntos habitacionais aqui do CDHU. Ele foi nomeado aí dirigente regional do CDHU. CDHU que, mais uma vez, tem um filho de Martinópolis em seus cargos aí de direção. Tivemos aí o Beto Leite, que já foi presidente estadual do CDHU, e hoje temos aqui nomeado o nosso Andrezinho Crepaldi. Acredito que essa nomeação vai trazer aí resultados para Martinópolis, pelo que a gente conversou lá hoje, e eu pedi também um olhar especial aí da parte dele e do CDHU para os problemas, né, para as demandas que a gente tem aqui, casas fechadas, algum atendimento, então a gente vai trabalhar nesse sentido aí. E por fim, senhor presidente, quero anunciar que na sexta-feira vamos ter um encontro aqui dos deputados estadual Milton Leite Filho e Alexandre Leite. Eles vão estar presentes aqui na terceira idade, lá no Salão da Terceira Idade, e já convido aí a população para estar presente, para a gente saudar ali e fazer mais pedidos, né? Que vereador é assim, vereador pede, não pode ver um deputado que está pedindo. Mas graças a Deus aí os deputados Milton e Alexandre Leite vêm trazendo muitas emendas, vêm atendendo nossos pedidos, e a gente está aí para fazer o melhor para Martinópolis, para trazer o melhor para Martinópolis. Então, na sexta-feira, a partir das 20 horas, lá no Salão da Terceira Idade. Então, senhor presidente, é o que tinha para a noite. Muito obrigado. Vereador Alzair. Nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, uma boa noite a todos. Eu não sei aqui por onde começar diante de tanto problema, de tanta situação difícil em que o nosso município se encontra. Fica difícil aqui começar. Eu não sei se eu começo da Vila Escócia, eu não sei se eu começo do Tecendá, eu não sei se eu começo da represa aqui, eu não sei se eu começo do centro da cidade. Eu estou até perdido hoje aqui para discursar sobre as questões das necessidades dessa cidade. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do que está acontecendo diante do nosso município. Muito bem, se eu for começar aqui pela represa Laranja Doce, eu vou falar sobre o grande assoreamento
em que nós estamos vendo acontecer na nossa represa, não vemos nenhuma medida para que isso seja resolvido, e pedimos a Deus para que não mande mais chuva, porque senão perdemos a represa Laranja Doce. Que venha cessar um pouco a chuva e que nós possamos pelo menos manter a limpeza ali, que está sendo difícil. E falar em limpeza, já vista que hoje estive visitando todo o balneário, e por incrível que pareça, as funcionárias hoje estão sem soprador, já tem mais de uma semana, vai para a segunda semana, e precisa ali pelo menos de ferramentas para que seja feito aquele serviço. Então é difícil. Quando nós falamos da represa também encontramos ainda vários bebedouros que colocamos através de emenda impositiva ali, sem manutenção. Iluminação pública, balneário da represa Laranja Doce, se encontra também com várias lâmpadas queimadas. E se falar de estradas no balneário, nós vemos ali estradas que estão intransitáveis, vários buracos e falta de manutenção. Muito bem, alguns pontos já foram até consertados, mas precisa de muito mais manutenção naquele lugar para que a população seja atendida e possa trafegar ali no balneário. Muito bem. Nos assentamentos também, estive recebendo várias ligações do assentamento, as pessoas reclamando da situação que se encontra as estradas. Da Vila Escócia, muito buraco, muita falta de manutenção, limpeza. Tessandá também, pessoas que estão nos ligando e dizendo, olha, aqui está incrível, não dá para a gente transitar aqui diante de uma situação como essa. Muito bem, eu quero aproveitar aqui a deixa e falar um pouquinho sobre a questão dos monitores. Foi feito 2 requerimentos aqui, um pelo vereador Pedro e outro pelo vereador Zé Ricardo. Haja vista que nós estamos também com essa causa há alguns dias e estamos também procurando entender melhor essa questão das monitoras que estão para tirar a insalubridade dessas monitoras. É uma questão que precisa de muito análise, muito estudo e também de compreensão, que isso não tem mais, isso aí já acabou faz tempo. Compreensão não existe mais. Estão passando por cima de tudo, todas as questões e deixando as pessoas sem respostas. Portanto, visitamos o Departamento de Transporte e encontramos ali uma grande dificuldade dos motoristas, que todos estão dentro de uma sala, trancados, esperando os horários para que possam sair, e ficam todos trancados dentro de uma sala. É uma situação terrível. Estamos também procurando as soluções dentro do departamento jurídico daqui da casa, para que possamos trazer uma resposta a esses funcionários. Muito bem, eu espero, vamos esperar, porque se tem alguém que está como chefe do executivo, nós ainda esperamos que haja a solução de vários problemas dentro da nossa cidade. Eu fico muito sem entender alguns pontos de vista. Diante de alguns gastos que não são prioridades, nós vemos algumas situações que nos deixa até duvidosos. A confiança ou a confiabilidade no Poder Executivo, enquanto alguns projetos que chegam nessa casa já se foi, já não existe mais. Dizermos que temos confiança em alguns projetos que chegam aqui, fica difícil, porque a falta de gestão é grande, é muito grande. Por exemplo, nós pedimos vista aqui de um projeto que aumenta o percentual para eventos no nosso município, de 1,5 milhão para 2 milhões. Mas uma cidade desse jeito ainda tem um pensamento ainda de se gastar tanto com eventos, sendo que é no centro da nossa cidade.
ainda necessita de manutenção. Eu espero que alguém venha tentar pelo menos me convencer que eu estou errado nessa situação, mas pelo conhecimento que eu tenho dentro desses mandatos que estou aqui nessa casa, e pelo que eu tenho de conhecimento enquanto gestão pública, isso é lastimável. Isso é uma questão lastimável na nossa cidade. Mas eu quero complementar no final da minha fala aqui, trazendo mais um assunto que é muito importante para com a população. Mas estamos aqui afinco, cobrando e também fiscalizando tudo o que está sendo feito no nosso município. Vereador Alessandro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Onda FM, internautas e funcionários da casa. Senhor presidente, hoje o tema aqui é sobre o nosso cemitério local, São João Batista. Ô, Robinho, por gentileza, põe a foto da indicação que eu tenho aí, por gentileza. Esta é uma indicação número 067/2026, a qual esse vereador fez para instalação de câmaras na quadra O, próximo ao portal, que faz parte com a Socimart ali. Pode tirar, Rabinho. Pode tirar. Isso. Ao qual a população, este vereador já mandou este requerimento, pedindo instalação de câmara de segurança, para que seja evitada bagunça no nosso cemitério local. E até hoje, este vereador não foi atendido. O pedido foi em 19 de março de 2026. E no domingo agora, logo pela manhã, notei que vândalos adentraram naquela localidade, fizeram bagunça, cataram crucifixos de bronze, fotos de familiares aqui de Martinópolis, ao qual uma mãe foi lá para visitar o seu filho, e nesse jazigo viu faltando vários pertences. A senhora até praticamente quase passou mal, ao qual este vereador aqui e funcionário daquele local, como funcionário, foi dar atenção para essa senhora, uma atenção merecida. Chamei uma viatura para que os familiares, após, façam o boletim de ocorrência, porque um funcionário tem que dar atenção o máximo que pode, principalmente para quem é lesado. Por quê? Porque ali está faltando guarda municipal, vigilante patrimonial, ali é patrimônio do município. Ali teria que ter pelo menos 2 vigilantes. E no momento desse fato não tinha um vigilante ali, para sim dar atenção para as nossas famílias aqui de Martinópolis. E também quero falar mais sobre a construção de gavetas coletivas, ao qual um familiar adentrou ali dentro em procura, junto ao escritório São João Batista, para aquisição de uma gaveta coletiva. E no momento não tinha uma gaveta coletiva preparada para se atender essa família, ao qual um amigo forneceu o jazigo para sepultar seu ente querido. E peço para o poder público, para o poder executivo, que tenha mais planejamento na construção dessas gavetas coletivas, porque ali tem que ter pelo menos 4 gavetas já preparadas. Não é a primeira vez que o familiar fica sem atenção. Tem que estar procurando amigos, parentes, vizinhos, para se colocar o seu ente querido. Então, cobro sim. Planejamento. Falta planejamento no nosso cemitério São João Batista. E também
Até um diretor veio falar para mim que eu estou fazendo politicagem. Diretor e secretário, este vereador aqui e funcionário daquela localidade, jamais faz politicagem. Aquele momento, secretário, é um momento de dor. A pessoa perde o familiar, a pessoa vai lá para visitar e encontra tudo bagunçado, roubado seus pertences. E não é assim que se trata. Eu me sinto no lugar porque eu tenho um familiar ali. Sou daqui da terra e todos os meus estão ali. Imagina chegando no túmulo familiar meu e ver bagunçado. Então, secretário, peço mais atenção para o senhor. Olha com carinho para essa população. Coloca mais atenção, vigilância patrimonial. Instala as câmeras de segurança. Porque esse vereador aqui, como funcionário, em hipótese alguma, eu uso aquele local para fazer politicagem. É o local que eu estou há 15 anos. Local ao qual eu ganho pão, sustento da minha família. Hoje aqui eu estou vereador. Isso aqui passa, mas o meu concurso não passa. Meu concurso é meu. Foi Deus que me deu. Então eu peço para o senhor, secretário, antes do senhor falar assim com o funcionário, além de vereador, eu também sou funcionário. Mede suas palavras e põe a mão na sua consciência. Porque nós estamos mexendo com família. Ali, além dos pertences, tem um pertence maior, que é o sentimento. O sentimento de uma mãe que perdeu seu filho e quando vai lá vê tudo bagunçado. Então, mais uma vez, peço a instalação dessas câmeras, porque se tivesse essas câmeras de segurança, ao qual eu fiz o requerimento, não haveria transtorno para esses familiares. Não haveria furtado os seus túmulos. Até mais. Boa noite a todos, senhor presidente. Segunda parte desta sessão, ordem do dia. Peço ao senhor secretário que realize a chamada dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minor Hayashi. Presente. É isso. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, consulta o plenário se dispensa a leitura das matérias constantes da ordem do dia, visto que já foram lidas no expediente com votação desta sessão e sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para apreciação de matérias em único turno. Requerimento número 98 de 2026, de autoria do vereador Pedro Henrique, pede informações sobre insalubridade para monitores de transporte escolar. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que forem contrários, se levantem. Solicito aos senhores vereadores registro do voto em nosso sistema eletrônico.
O requerimento número 98 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 99 de 2026, de autoria do vereador José Ricardo, pede informações sobre insalubridade para... É igual? Pede informações sobre insalubridade para monitores de transporte escolar. Coloca o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto no nosso sistema eletrônico. Requerimento número 99 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 100 de 2026, de autoria do vereador Ricardo Trombini, pede informações sobre serviços de roçagem no Tecendá. Coloca o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto no nosso sistema eletrônico. O requerimento número 100 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 101 de 2026, de autoria do vereador Alessandro, pede informações sobre a base da polícia em Guaxos. Coloca o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 101 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 102 de 2026, de autoria do vereador Alessandro, pede informações sobre retirada de terra nas proximidades de Muro de Arrimo. Coloca o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 102 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Passamos para a discussão e votação de moções. Moção número 13 de 2026, de autoria deste vereador, de aplausos e reconhecimento a todo o efetivo do Corpo de Bombeiros de Martinópolis por sua brilhante atuação no atendimento de ocorrências em nosso município, por sua dedicação incondicional à proteção da vida e por seu incansável compromisso com o salvamento e a segurança pública, honrando a história e o povo de nossa região. Coloco a referida moção em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco a moção em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico.
A moção número 13 de 2026 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Secretaria para as Providências Legais. Passamos para a apreciação de matérias em segundo turno. Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 356.193,24 e dispõe sobre a inclusão ou alteração de projeto na LDO, PPA e LOA, referente à emenda parlamentar da deputada federal Luciene Cavalcante, recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em segunda discussão. Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, a todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, mais uma vez, como na semana passada, nós vamos aqui estar falando desse projeto. Uma vez que a deputada federal Luciene Cavalcante não tem aqui representante, principalmente do partido dela, porque é um recurso de 356 mil, é um recurso considerável, a qual nós tivemos aí algumas oportunidades com a deputada, eu também com o vereador Eliseu, com a ex-vereadora Gisele, nós tivemos, acho que o Rogério também esteve junto com nós em alguns momentos, mas acima de todas as monitoras e os monitores que têm acompanhado o mandato também da deputada, em razão da luta todos somos professores, e na ocasião, principalmente na Câmara de Presidente Prudente, nós falamos ali com a Cláudia, com a Valdinéia, com a Rosedi, com o pessoal todo, a Adriana, todos que estavam ali naquele momento, que além da luta, a deputada também poderia ajudar o nosso município, visto que outros deputados têm feito isso, né? Então nós levamos a demanda, apresentamos a demanda, não é uma deputada a qual nós apoiaremos em eleição futura, mas nós não poderíamos deixar aqui de agradecer e também deixar de registrar essa importante aporte da deputada Luciene Cavalcante, a quem inclusive já esteve aqui no nosso município, conhece o nosso município, conhece as dificuldades, e nós vamos aí estar levando mais demanda através desse pessoal que tem um contato direto com ela, porque eles não têm mandato, mas nós temos para representá-los também e levar as necessidades para que junto a gente possa aí receber recursos também da deputada. Então, obrigado, deputada federal Luciene Cavalcante, por esse importante recurso. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em segunda votação simbólica mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O projeto de lei ordinária número 13 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos votos. A Secretaria para as Providências Legais. Neste momento está esgotado o prazo para inscrição de uso da palavra em explicação pessoal. Senhor presidente, acho que tem mais um projeto, não tem? Tem mais o projeto 14 para ser votado. Não está aqui. Não. Ah, tá fora de ordem na pauta aqui, ó. É a abertura de um crédito adicional especial. Isso. É que está fora de ordem aqui na pauta. A tribuna continua aberta, a inscrição. Passamos para a matéria em segundo turno, então. Não. O projeto de lei ordinária número 14, 2026, de autoria do chefe do Executivo, que abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 500 e dispõe sobre a inclusão ou alteração de projeto na LDO, PPA e LOA, referente à criação de ficha para o Departamento de Agricultura, que recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em segunda discussão. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em segunda votação simbólica mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem.
Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O projeto de lei ordinária número 14 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos votos. A Secretaria para as Providências Legais. Neste momento está esgotado o prazo para inscrição de uso da palavra e explicação pessoal. Não havendo mais matéria para deliberação na ordem do dia desta sessão, informo que ainda estão pendentes de votação e poderão ser incluídas para a próxima sessão a discussão e votação das matérias conforme segue. De autoria do Executivo, projeto de lei ordinário número 15, 16 e 18 de 2026, projeto de lei complementar número 3 de 2026, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2026, de autoria do Legislativo, projeto de lei complementar número 3 de 2025, projeto de lei ordinária número 11, 12 e 13 de 2026, e ainda parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura relacionadas ao exercício de 2023. Passamos para a explicação pessoal. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Alessandro. Declino, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, internautas, ouvintes da rádio. Estivemos em Brasília semana passada, eu, vereador Alemão, o vereador Pedro. Quero agradecer ao deputado Fernando Marangoni por ter agendado uma reunião com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, para discutir a pauta do desassoreamento da represa Laranja Doce. Peço ao órgão competente que faça as manutenções nas estradas rurais. Sabemos que, devido às fortes chuvas, as estradas se encontram em situações precárias. Uma boa noite, senhor mais presidente. Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação, uma boa noite a todos. Gostaria aqui, senhor presidente, primeiramente, saudar aqui o Andrezinho Crepaldi, por estar aqui. Desejo, André, de todo o meu coração, a boa sorte ali na coordenação regional do CDHU aqui de Presidente Prudente, que tanto tempo estava sem um representante. Digo isso de todo o coração porque é importante e nós devemos sempre nos felicitarmos, independente de posicionamentos políticos que, por hora, estamos de um lado, por hora estamos do outro, mas quando se segue o rumo de Martinópolis, nós temos que ficar contentes, porque é uma voz de Martinópolis ali dentro do CDHU, órgão tão importante a qual nós necessitamos para resolver, inclusive, certos problemas do nosso município. Nosso município, nós temos ali na represa casas a serem regularizadas, nós temos no Oase a serem regularizadas, acho que na Vila Escócia também tem um restante, e eu tenho certeza que não faltará empenho, até pelo carinho que você tem por Martinópolis, para que a gente aí possa resolver esses problemas que a população tem buscado há tempo. E também para que essas questões que já estão envolvendo o município, o convênio assinado com o CDHU, ele possa aí tramitar pela parte do CDHU da melhor maneira e o município fazendo sua parte. Então, desejo aí todo sucesso, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito aqui no nosso município. Também, senhor presidente, nós vamos aí estar estudando... Nós vamos estar estudando um requerimento para nós indagarmos qual o motivo da prefeitura começar a cobrar agora vistoria para o serviço de táxi. Nós sabemos que existe uma lei que é inclusive antiga e me parece-me que a alegação é que resolveram cobrar agora. Até aí tudo bem, se a lei existe, ela tem que ser cumprida, mas eu acho um pouco estranho, porque nós temos visto que um mandato onde os taxistas eles têm sido perseguidos em muitos casos. Na realidade, a prefeitura ela tem que organizar o serviço de táxi, mas o que nós temos visto aí é até uma perseguição com alguns taxistas, também aí uma previsão de ampliação de ponto de táxi, que nós vamos aí também estar cobrando
essa questão, se existe ou não a necessidade, como que está sendo esse serviço, e se essa cobrança não passou pela Câmara, porque muitos dos taxistas vieram perguntar, passaram pela Câmara? Não. Então, se é uma lei antiga, não foi cobrado, foi renúncia de receita pelas gestões que passaram, inclusive pela atual. E se foi cobrado, nós vamos aí estar avaliando se os valores são ou não corretos. Então, nós vamos estar estudando aí um requerimento para que a gente possa levar para aqueles que nos procuraram uma resposta mais exata e também de forma oficial. Também estamos aí, hoje nós aprovamos na comissão, pela Comissão de Redação e Justiça, pelas outras comissões, o projeto a qual o prefeito mandou para essa Câmara sobre o subsídio dos estudantes. Nós temos dito a quem tem nos procurado que realmente não é o que nós queríamos, não é o que foi prometido pelo prefeito inicial, porque nenhum dos vereadores aqui vai me contrariar, até porque a maioria estava na reunião, quando foi falado que iria dar R$400 se cortasse o ônibus para os estudantes. Isso foi dito inicialmente, talvez todos os vereadores ou a maioria estavam presentes na reunião, corto o ônibus, mas vou dar R$400, o que hoje, por exemplo, pagaria todo o transporte para Presidente Prudente. A conversa, depois que nós levantamos aqui no meio do ano, que vimos aquele burburinho, os alunos talvez sendo passados para trás sem colocar a realidade para eles, foi-se feito várias reuniões, o Poder Executivo sempre dando alguma esperança, e aí nós sabemos o que aconteceu. Cortou o ônibus, os alunos estão pagando, muitos desistiram, muitos pararam os seus sonhos, muitos nem iniciaram porque não teriam condição, principalmente para a cidade de Oswaldo Cruz, onde é um curso técnico importante que atende aí o nosso município. E agora, com esse novo projeto de lei, aonde vai atender uma parte dos alunos e também uma parte para a maioria desse transporte. Então, nós passamos pela comissão, já vai agora ter possibilidade para nós votarmos aí na próxima sessão, e eu peço para que os estudantes procurem os vereadores e falem qual a sua visão do projeto, o que vocês sentem do projeto. Todos os vereadores, eu tenho certeza aqui, que vão concordar que o projeto não é o melhor, mas o que nós vamos avaliar agora nesse momento, se é o melhor possível, a qual nós vamos votar ou não nas próximas semanas. Então, os alunos que nos acompanham, aos outros, procurem seus vereadores que têm mais afinidade, passem aí o que você está visualizando, se você vai ser enquadrado ou não. Nós temos aí pessoas que até 5 salários mínimos de renda bruta, que vai ser atendido, para a gente ter uma noção exata se ao menos vai melhorar. De antemão, nós vamos fazer aí uma emenda, já pedimos para o nosso procurador jurídico, para retirar a revogação das 2 leis que estão querendo, visto que nós não vamos aí tirar expectativas dos alunos para um futuro. Outro prefeito entrando, já tem ali uma lei para que eles possam discutir. Talvez não atenda os que estão aí hoje, mas pode atender outros que aí virão. Também gostaríamos aqui de cumprimentar a Vila Vicentina pelo lançamento do livro de 80 anos, o Daltoso, que mais uma vez deixa marcado na história de Martinópolis, registrado através dos livros. Foi um evento muito bacana, muito gostoso, e que a Vila Vicentina continue aí sempre atendendo e atendendo da melhor forma as pessoas idosas que precisam aí de um local para ter qualidade de vida. E ali na Vila Vicentina, graças a Deus, sempre foi um trabalho muito árduo, e nós ficamos muito felizes de, a partir de 2017, quando nós entramos no mandato, conseguirmos, através da lei orçamentária, aumentar os repasses para a entidade. Foi um trabalho que nós fizemos aqui na Câmara, que aumentou os valores de repasse para a entidade, que foram fundamentais para que possibilitasse a entidade de realmente trazer melhoria para essas pessoas que utilizam do local. E aí, as emendas impositivas também, que vale aqui ressaltar, foi uma ideia do vereador Neião, que trouxe para essa Câmara aqui a ideia de emenda impositiva, a qual nós abraçamos de pronto e conseguimos implantar depois na sequência, para trazer melhorias também para as entidades. Também eu gostaria aqui de deixar registrado, na data de hoje, nós tivemos aí uma repercussão nacional sobre um caso envolvendo a advogada, não é novidade para ninguém, que foi presa recentemente com envolvimento com o PCC, é uma repercussão que tem dado aí todos os noticiários do nosso país,
Mas aqui eu gostaria de ressaltar algo muito importante que muitas vezes vai passar despercebido. Muitas pessoas nos procuraram em relação a essas empresas que foram montadas, que não há fiscalização. Inclusive, algum vereador brincou aqui que recebeu cobrança dos moradores porque nós não fiscalizamos. Isso não é função do vereador fazer essas fiscalizações. Essas empresas, muitas vezes, elas são abertas e não tem nada físico ali. Então, não tem responsabilidade nenhuma da Câmara ou do vereador de estar fazendo essa fiscalização. Mas o que nós gostaríamos de deixar aqui registrado, que vai passar despercebido, que tudo começou através de um ótimo trabalho ao que os policiais penais fizeram no passado. Para aqueles que não conhecem, muitos dos trabalhos que são encontrados, de muitos crimes que são esclarecidos, que muitas organizações criminosas que são derrubadas, vai muito do trabalho do policial penal através das revistas. Muitas vezes até sem condições para fazer essas revistas, até dentro do esgoto, como foi o caso, é encontrado pistas, é encontrado papéis, que aí trabalhado pelas pessoas que são responsáveis para assim fazer do serviço de inteligência, chegam nos órgãos responsáveis. E quando chega na mão do promotor Lincoln Gaquia, nós sabemos que o serviço ele é feito com excelência. Nós sabemos que o promotor Lincoln Gaquia é uma pessoa que abdicou de muitas coisas na vida dele para defender de fato a sociedade do nosso estado de São Paulo, do nosso país, combatendo algo que não é qualquer um que teria coragem. Então, nós falamos dele porque ele que faz essa liderança dentro do Ministério Público e é uma pessoa que com certeza abdicou de atividades de pessoas comuns, como nós fazemos, para poder aí defender uma sociedade que muitas vezes não reconhece o trabalho dessa pessoa. Nós sabemos que é uma pessoa que tem que ter escolta 24 horas, porque o crime organizado ele não dorme. Mas também as polícias não vão dormir, o Ministério Público não vão dormir para combater todo esse crime organizado. Então eu quero parabenizar tanto o promotor Lincoln Gaquia por essa atuação e também aos policiais penais que lá atrás iniciaram esse trabalho que deu condições e suporte para iniciar essa investigação, que tenho certeza que vai dar aí muito o que falar, muita gente ainda, muitos casos vão ser esclarecidos através desse combate. Do mais, senhor presidente, quero desejar a todos uma boa semana e que Deus nos abençoe nas nossas ações. Vereador Alzair. Nobres companheiros vereadores, mais uma vez, população que nos assiste pelos meios de comunicação, público presente, especial aqui o Andrezinho que está conosco nessa noite. Quero desejar sucesso aí nessa nova jornada. Que Deus te abençoe, que você seja um canal de bênção para muitas famílias na nossa região. É muito importante porque ter uma pessoa que nós temos acesso, que nós temos total liberdade para estar procurando para resolver os problemas da nossa população, os moradores das casas populares principalmente, né? É muito importante para nós. Que Deus te abençoe muito nessa nova jornada. Conte conosco sempre. Muito bem. Senhores, nós temos em vista que, eu não falei aqui na minha fala sobre ali a nossa Vila Jaquelides, que se encontra já há várias semanas, estou cobrando o Poder Executivo para que venha solucionar a questão dos buracos ali. Espero que seja atendida essa reivindicação, pois não é minha, é sim da população que ali mora, que ali reside. Muito bem. Quero aqui enfatizar a minha alegria de estarmos aqui em Martinópolis no dia 29, próxima sexta-feira, recebendo os nossos deputados Milton e Alexandre Leite. Deputados que tanto têm investido na nossa cidade, tanto têm ajudado o nosso município. E eu até costumo dizer o que seria de Martinópolis sem tanto recurso desses deputados. É uma alegria muito grande poder expressar aqui e também convidar a todos para que possam estar ali no Salão da Terceira Idade no dia 29 a partir das 19 horas para juntos podermos receber esses deputados com muita alegria e também já pensando e sonhando
com mais recurso para a nossa cidade, que é isso que nós almejamos, é isso que nós buscamos, e também demonstrar ali a nossa gratidão enquanto a esses deputados. Hoje nós vemos uma Santa Casa com uma reforma gigante, hoje nós vemos todas as áreas aí, vereador Alessandro, vereador Zé Ricardo, vereador João, os demais que aqui estão, nós vemos a nossa cidade sendo alcançada em várias demandas, tanto do esporte, educação, saúde, e em todos os setores a nossa cidade tem sido alcançada. Eu mesmo na represa hoje pude estar aqui me relembrando e lembrando dos recursos que foram enviados ali para a nossa represa. Portanto, hoje nós temos o centro de eventos, nós temos também uma quadra poliesportiva, que já está licitado também a cobertura, temos também mais a construção do posto de saúde, que é algo tão sonhado ali na represa, e nós sabemos que está prestes a abrir uma licitação para que aconteça essa obra. Então, para nós é um motivo de alegria podermos estar aqui, convidando a todos para estarmos ali no Salão da Terceira Idade, no dia 29, a partir das 19 horas, para recebermos os nossos deputados, deputado Milton Leite, deputado estadual, e deputado federal Alexandre Leite. Boa noite a todos. Antes de encerrar, lembro mais uma vez que o site da Câmara está disponibilizando um formulário de participação popular no projeto da LDO 2027. E para quem está assistindo pela internet, o formulário também pode ser acessado apontando a câmera do dispositivo para o código que está sendo exibido no canto inferior direito da sua tela do vídeo. As respostas podem ser enviadas até dia 31 de maio e a audiência pública está marcada para 17 de junho às 18 horas. Participe, a sua colaboração é muito importante para nós. Peço ao senhor secretário que realize a chamada final dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Avalões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoro Hayashi. Presente. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia. Peço ao senhor vice-presidente, vereador Leandro da Silva Valentim, que feche a Bíblia. Sentemo-nos. Convido todos os vereadores, público presente e internautas para que compareçam nesta Casa de Leis ou assistam à transmissão da próxima sessão ordinária, programada para ser realizada na próxima segunda, dia 1º de junho, a partir das 20 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos.